dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de orar por missões, para que Deus abençoe os missionários que estão em outros países, levando a mensagem do Evangelho de Jesus, alguns passando por perseguição religiosa, e nós temos recebido relatos de situações complicadas com alguns dos nossos missionários, e é tempo de dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor para que o Deus da Seara sustente os trabalhadores que estão atendendo ao chamado. Mas tempo também de reflexão na palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Provérbios, no capítulo de número 4, e a leitura bíblica de hoje vai dos versos 14 ao verso de número 17, que diz assim: Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Em meio às muitas instruções sobre o que nós devemos e o que não devemos fazer, chegamos num momento de orientações sobre coisas que não devem acontecer. Se ontem ouvimos, a palavra de Deus dizendo: ouve as instruções, guarde os mandamentos no coração, para que possam praticá-los. Agora, a palavra de Deus está falando sobre coisas que nós não devemos fazer. E o texto diz: não entre na vereda dos ímpios. Só para lembrar, ímpio é aquele que nega santidade. Pio é santo. Ímpio é uma negação à santidade. Por isso, a palavra de Deus nos diz que a nossa vida deve ser isenta da impiedade. Mas para que a gente possa se isentar da impiedade, a Bíblia diz que nós não podemos entrar na vereda dos ímpios. Isto é, nós não podemos andar do mesmo jeito que os ímpios andam. Nós não podemos permitir que o conceito do ímpio seja o nosso conceito, que os princípios de vida, que a filosofia de vida, que quem anda na impiedade tem, venha de alguma forma impregnar-se na nossa filosofia de vida. Quando nós andamos no caminho da impiedade, nós permitimos que os conceitos de vida deles se tornem os nossos conceitos também. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar no caminho ou na vereda dos ímpios. Talvez esse texto nos faça lembrar o Salmo 1, quando a palavra de Deus nos traz o seguinte ensinamento: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira coisa é não andar segundo o conselho dos ímpios. E aqui nesse texto da palavra de Deus, a sabedoria de Deus para nós, nesse momento, é: não entres. Tem gente que acha que é autossuficiente e que vai resolver isso sozinho. Mas a palavra de Deus está dizendo que a sabedoria é você identificar a vereda do ímpio para que você se desvie dela. Não entre na vereda do ímpio, nem andes pelo caminho dos maus. O caminho da maldade está diante de nós, todos os dias. E é muito mais natural viver no caminho da maldade do que no caminho da bondade. Viver o caminho da bondade é uma contracultura, porque a realidade do mundo em que vivemos é a maldade. Mas a Bíblia diz que nós não devemos
andar pelo caminho dos maus. E como que eu vou fazer isso? Diz o texto no verso 15: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Tem gente que gosta de viver perigosamente e fica flertando com o caminho da maldade porque acha que tem condição de se desviar na hora do perigo. E muita gente acaba sendo sucumbido diante das circunstâncias e acaba caindo na mesma esparrela deste mundo. Por isso a palavra de Deus diz assim: olha, você quer viver o caminho de santidade? Você quer andar no caminho da bondade? Você quer de fato trilhar o caminho que deve andar? Então evita-o, não passe por ele, desvia-te. Sabe por quê? Diz o texto que eles não dormem se não fizerem o mal. Foge deles o sono se não fazer tropeçar alguém. Quem é esse alguém? É você. Os ímpios, eles perdem o sono se não te fizer tropeçar. Porque o propósito do ímpio não é viver somente ele na desgraça, mas levar com ele a sua vida. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Por isso, querido, se você identifica o caminho da maldade, diz o texto da palavra de Deus, sai fora, enquanto há oportunidade, enquanto você tem condição de fazer diferente e de viver a diferença nesse mundo de maldade. Que Deus te abençoe, para que, revestidos dessa sabedoria, a gente possa escolher o caminho da santidade e o caminho da bondade. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir, ó Deus, abra os nossos olhos. Dá-nos, ó Deus, discernimento, para que, ó Deus, possamos saber andar no caminho da santidade, na vereda da santidade e no caminho da bondade. Ajuda-nos, ó Deus, a saber identificar quando a impiedade de alguma forma está tentando seduzir-nos, para que a gente tenha condição de dizer não. E oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor nos sustente com tua graça, com tua bondade. Abençoa-nos, ó Deus. Sustenta a nossa vida cada dia, para que a gente jamais possa se desviar do caminho que o Senhor tem proposto para nós. Abençoa nossos missionários, Senhor, que estão lá na linha de frente. Cuida, Senhor Deus, da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual dos teus filhos. Abençoe, ó Deus, a segurança dos nossos missionários. Proteja-os com os teus anjos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?